Já andou de ônibus escolar? Aposto que já. A coisa mais importante sobre eles, pelo menos nos Estados Unidos, é que eles são amarelos. Mas seus tetos geralmente têm uma cor diferente. Eles são brancos. Então, por que isso? Vamos descobrir. Há de fato várias razões. A primeira é óbvia, se você se lembrar de que muitos ônibus escolares não têm ar-condicionado. Agora imagine um dia super quente, antes das férias de verão, e um monte de crianças em uma caixa de metal com rodas. Esse passeio seria tudo menos confortável, certo? É por isso que manter mais baixa a temperatura interior de um ônibus se torna uma questão importante. Por que tendemos a usar roupas de cores claras durante o verão? Sim, porque essas cores absorvem menos calor do sol, refletindo-o. E graças a isso, você não se sente como um bacon em uma frigideira. Mas o mesmo truque funciona com outras coisas além das roupas. O teto branco de um ônibus faz com que a temperatura interna caia em média 10 graus durante as estações quentes e apenas 3 a 4 graus no inverno. E mesmo que um ônibus tenha ar-condicionado, a parte superior branca ajuda a reduzir o consumo de combustível em 20%. Isso é ótimo, tanto do ponto de vista financeiro quanto ecológico. Mas os ônibus com teto branco também são muito mais fáceis de serem vistos de longe pelos motoristas de outros veículos, o que torna mais seguro o percurso até a escola. Além disso, em caso de emergência, o ônibus será localizado mais rapidamente por um helicóptero de resgate, por exemplo. Por fim, não pintar o teto da mesma cor amarela do resto do ônibus também é apenas mais barato, pois o material que a maioria dos fabricantes de ônibus já usa é branco. E embora os icônicos ônibus escolares amarelos sejam comuns em todo o mundo, exceto pela cor que pode variar, existem ônibus escolares que são tudo menos comuns. Olha só. Caminhão monstruoso. O proprietário deste veículo transformou um ônibus escolar vintage de 1956 em um gigante real. O tamanho é impressionante. Ele tem 4 metros de altura, 7 metros de comprimento, aros de 63 centímetros e pesa 8.600 quilos. Você gostaria de dar uma volta nele? Avise-me! Como você pode imaginar, esse caminhão não leva as crianças para a escola diariamente, mas elas ainda assim podem pegar uma carona. Seu proprietário modificou o ônibus em 2002 e desde então ele serve para diferentes propósitos, como meio de transporte para um centro de jovens, um distrito escolar e um hospital infantil. Ônibus Pikachu. Os Estados Unidos escolheram a cor ensolarada em 1939, criando um padrão nacional, pois isso torna o veículo altamente visível na estrada. No entanto, no Japão, os ônibus escolares não têm uma cor padrão, mas eles não têm problemas para se destacar e informar todos os outros motoristas que se trata de um veículo com crianças a bordo. Um ônibus do Jardim de Infância de Osaka tem um design inspirado em um dos personagens de anime mais famosos de todos os tempos, o Pikachu. Na verdade, o uso de personagens de anime para modificar ônibus escolares é bastante comum nesse país. Lá você encontrará Hello Kitty e Totoro nos ônibus, além de muitos outros personagens queridos. Ônibus de rickshaw. Imagine uma caixa de metal presa a uma bicicleta e você terá uma ideia do que é um rickshaw. Esse modo de transporte ainda é usado para crianças em idade escolar em diferentes partes da Índia. Esse veículo não oferece muito espaço, é por isso que as mochilas infantis costumam viajar sobre o teto. Embora o governo esteja preocupado com a segurança desses passeios e tenha tentado eliminá-los em favor dos ônibus, os rickshaws ainda são usados, já que os motoristas não querem perder grande parte da sua renda. Barco escolar amarelo. Chegar à escola nesta vila nas Filipinas costumava não ser uma tarefa fácil. As crianças tinham que percorrer quase 2 quilômetros em águas profundas, segurando os livros sobre a cabeça para chegar na escola, na cidade de Zamboanga. Mas tudo mudou quando a Fundação Yellow Boat of Hope mudou as rédeas do problema e presenteou a comunidade da vila com um barco. Agora, as crianças chegam à escola com segurança e secas. Mais tarde, a fundação levantou fundos que permitiam às comunidades de outras áreas nas Filipinas obterem grandes barcos a motor, além de 120 embarcações menores para deslocamento. Ônibus às avessas. Parece que você está vendo duplicado e, estritamente falando, este não é um ônibus escolar oficial em Nova York. Mas como esse veículo radicalmente transformado funciona com óleo vegetal? Ele percorre o país inteiro para educar as crianças sobre alternativas ecológicas e lhes explicar como é importante procurar fontes de energia renováveis.
ônibus bicicleta. Quase 50% da população da Holanda anda de bicicleta todos os dias para ir ao trabalho. Então, o governo teve a ideia de ter um ônibus para crianças de 4 a 12 anos que as levaria para a escola da mesma maneira. Este ônibus pode acomodar um motorista, 8 alunos que precisam pedalar e 3 outros estudantes que podem sentar em um banco na parte de trás. A bicicleta pode andar até 16 km por hora e também conta com um motor instalado, que ajuda a subir lombas ou quando as crianças se sentem cansadas demais para pedalar. A empresa que inventou acredita que é uma ótima maneira de manter as crianças fisicamente ativas e ensiná-las a importância do transporte ecológico. Sim, esses ônibus são impressionantes, mas existem outros modos estranhos de transporte público que farão você dizer "Uau!". Por exemplo, o monotrilho de suspensão. Esta é a ferrovia elétrica elevada mais antiga, com vagões suspensos. Ela começou a operar em 1901. Mais de 85 mil passageiros a utilizam todos os dias para se locomover em Wuppertal, na Alemanha. Essa ferrovia estranha percorre uma rota de mais de 13 quilômetros a uma altura de cerca de 12 metros. Esteira rolante. Se você for a Hong Kong, apreciará a maior escada rolante externa do mundo, que conecta o distrito central da cidade aos bairros residenciais mais altos. Ela se estende por mais de 800 metros e permite que você entre e saia quando quiser e explore a cidade sem se esgotar caminhando lomba acima. O trajeto inteiro levará de 20 a 25 minutos. O custo desta escada rolante chegou perto de 31,2 milhões de dólares. No entanto, qualquer pessoa pode andar nela, pois é grátis. Trem Maglev. Xangai possui um dos trens mais rápidos do mundo, o Maglev, abreviação de levitação magnética. Opera a uma velocidade de 430 km por hora e percorre 34 km em apenas 8 minutos, facilitando a viagem dos passageiros entre o aeroporto e o centro da cidade. Por que ele é tão rápido? Os ímãs de levitação na parte inferior da guia são posicionados para atrair os polos opostos dos ímãs na parte inferior do maglev. Graças a isso, o trem flutua sobre o trilho. Tobogã do monte. Este tobogã é formado por uma cesta de vime sobre 2 ripas de madeira que deslizam sobre panos lubrificados. Esta é uma das atrações mais famosas de Portugal e os turistas percorrem 2 quilômetros por um trajeto cheio de curvas. Os 2 condutores ou carreiros geralmente estão vestidos de branco e usam chapéus de palha. Eles também têm sapatos especiais com sola de borracha que os ajudam a dirigir e frear o tobogã. A viagem leva cerca de 10 minutos. Cotton Air. Está com pressa de chegar ao aeroporto JFK ou Newark a partir da ilha de Manhattan? Então vá de helicóptero. O serviço de helicóptero Cotton Air, lançado em 2015, permite que seus clientes economizem muito tempo. Como o tráfego terrestre é bastante congestionado na cidade, você leva até 2 horas de carro. Mas se você estiver disposto a pagar de 199 a 219 dólares, não precisará se preocupar em perder o avião. A viagem de helicóptero durará cerca de apenas 6 minutos. Basta um pulo para embarcar e outro para descer. E ei, você também estará 200 dólares mais leve. Então, se você aprendeu algo novo hoje, curta esse vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.